Oi, gente! Olha eu aqui de novo, graças a Deus. Mais uma vez, vamos tentar gravar alguma coisa para vocês assistirem, se distraírem um pouquinho, né? E hoje eu vou atender um pedido de uma ex-aluna minha que pediu para que eu contasse alguma coisa de quando eu comecei a dar aula, da minha época que eu dava aula, como que era, né? Então eu vou contar para vocês. Vou começar lá do comecinho, vou tentar resumir, né? Mas eu falo demais, mas em todo caso vou tentar resumir. Eu nunca trabalhei fora. Sempre trabalhei em casa, estudei, tudo, mas depois aí eu casei, cuidava da minha menina, cuidava da casa da minha avó, a gente fazia as coisas que podia fazer, feira, etc, tudo. E não tinha empregada. Aí, os anos foram passando, né? E aí eu tive minha menina, e de repente, quando eu menos esperava, eu perdi minha avó, meu avô e meu pai em 3 anos e pouco. E foi assim uma catástrofe, porque a minha avó e o meu avô ainda deu para conformar porque eles estavam vindo doentes já. Mas o meu pai, 56 anos, ele era novo, era o chão que eu pisava, ele era tudo, ele era o ar que eu respirava, ele era tudo. Ele era o pai, sabe o pai? Meu pai foi um pai maravilhoso. De repente deu um infarto, depois deu outro infarto, deu o terceiro infarto, foi fulminante e nós perdemos ele. Gente, não vou entrar em detalhes, só vou dizer para vocês que eu tinha minha filha, com 5 anos, meu marido e minha mãe doente também, com problema de coração. Aí eu não suportei, eu não podia demonstrar em casa que eu estava triste. Então eu tinha que fazer tudo alegre, mas só que foi ficando por dentro. Então eu fiquei 1 ano e meio com depressão. Peguei uma depressão assim terrível, terrível. Ainda dizem que depressão é bobagem. Não, não é bobagem, gente. Se cuidem. Se cuide. Depressão é uma doença extremamente grave. E se você não se cuidar e não tiver força de vontade também, gente, a gente vai parar no psicólogo e vai ficar dependente dele o resto da vida. E ainda se ficar bom, dependente vai ficar bom, do contrário, fica complicado, né? Então tinha um farmacêutico que me tratava, ele me aplicava uma injeção de vitamina, porque eu me sentia muito fraca, e me dava também antidepressivo, só que naquele tempo não existia essa palavra depressão. Na minha época não existia. Era assim, a pessoa está com o sistema nervoso abalado, coisas desse tipo, mas não era depressão, não existia. Aí ele me tratou, tudo, mas quando ele viu que não resolvia nada, porque eu estava todo dia lá para tomar injeção, sabe, de vitamina e tomando calmante, não resolvia nada, ele chegou e ficou muito bravo comigo. Falou, olha, Mercedes, é o seguinte, você tem sua mãe doente, você tem sua filha com 5 anos que depende de você, e você tem o seu marido. Pensa bem, ou você dá um jeito de melhorar, porque eu cansei. Você dá um jeito de melhorar, ou então eu vou te encaminhar com um psicólogo. E foi o que ele falou, que nem eu falei agora há pouco, a gente fica dependente mesmo. Então, se você quer ter uma vida livre, você pensar você mesmo, então você tem que tentar mudar. Eu saí dali muito brava, porque ele falou que não ia me ajudar mais enfim, levei uma bronca muito grande. Mas quando eu ia saindo, ele falou assim, volta aqui um instantinho. Eu estava na sala onde se aplica injeção. Eu tinha entrado lá para tomar injeção, mas não tomei. Aí ele falou assim para mim, vamos fazer o seguinte, pensa bem. Você tem alguma coisa que você gostaria de fazer para você? Uma coisa que você se sentisse bem, ficasse feliz para você, não é pensar na sua mãe, na sua filha, no seu marido, é pensar em você. Você não está pensando em você. Por isso que você está cada vez pior. Pense. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Eu trabalho em casa e muito. Não, não é em casa. Você tem que arrumar alguma coisa fora. Você precisa ver gente, falar com pessoas, ter uma vida ativa, diferente. Aí você vai ver como você vai melhorar. Eu falei, tá bom, eu agradeço tudo, mas saí de lá meio chateado com ele. Aí quando foi aquela noite, não dormi, fiquei pensando, porque normalmente eu penso à noite, né? Eu raciocino melhor à noite. Aí eu pensei bem, falei, puxa, eu gostaria de dar aula. Eu tenho diploma e tudo de matemática,
ciências físicas e biológicas, mas nunca dei aula. Eu gostaria de dar aula, eu vou tentar. Aí levantei animada, fui para a delegacia de ensino, fui levar minhas documentação, tudo. Cheguei lá, não tinha ponto nenhum, tinha 0 ponto. Então, tinha aulas para dar, mas quando chegava na minha vez, eu não conseguia. Eu não conseguia porque tinha 0 ponto. Então, fui várias vezes. E aí, acabou aquele ano e eu continuei indo. Aí, quando foi no comecinho do ano, eles me deram 19 aulas de, assim, de recuperação em janeiro, que os professores não gostam da aula em janeiro, né? Então ninguém quis a aula, então ficou 19 aulas para mim. Opa, 19 pontos, fiquei feliz, peguei as aulas de matemática, fui na escola, dei as 19 aulas e fiquei feliz. Aí comecei a me sentir bem. Nossa, comecei a me sentir bem, lidar com aluno, gente jovem, criança pequena, tudo que é tipo. E também com os colegas, chamar a gente de professora, eu achei tão chique, né? Hoje em dia não, se falar que professora a pessoa ignora, mas antigamente não, a gente tinha um determinado valor, sabe? A gente era valorizada mesmo. Então eu ficava feliz. Aí quando chegou no final dos 19 dias, aí a diretora chegou para mim e falou, olha, nós vamos ter que mandar agora a senhora voltar e ir tentando de novo até conseguir a aula, porque agora vai voltar a professora normal, né? Você já fez a recuperação, foi muito bem feito, os alunos gostaram, mas infelizmente, mas a senhora vai voltar, então ela falou. Aí passou, nossa, cheguei em casa tão arrasada, puxa vida, pensei que, sabe, eu entrei mesmo com vontade, fazer aquilo que eu queria. Bom, aí pensei, falei, como é que eu faço? Falei, vou nas escolas falar com os professores, com as diretoras. Porque esse negócio de deixar currículo num lugar, nada como a pessoa pegar, ela ir conversar diretamente. Porque a pessoa te conhece, conversa com você e vai ver que você não é uma pessoa que não tem pensamento bom, que não tem noção de nada, né? E foi assim. A primeira escola que eu fui foi o Zé de Queiroz. Eu falei, eu vou deixar nessa escola aqui mesmo, que era na Pedreira, eu vou tentar falar com a diretora. Aí cheguei lá, quiseram me brecar, não, porque eu só tenho hora marcada. Eu falei, não tenho hora marcada. É mãe? Também não. Eu falei, eu sou professora, mas, faz o cadastro aqui. Eu falei, não, eu não queria fazer cadastro, queria falar com a diretora, é coisa rápida. Aí falei, então tá bom. Aí foram lá, falaram com a diretora, falou, fala para ela entrar. Aí eu entrei, conversei com a diretora, e a diretora me tratou muito bem mesmo. E aí eu comecei a cair na simpatia dela. Aí ela falou para mim, olha, é o seguinte, eu não tenho realmente aula, mas tem uma professora que vai entrar em afastamento e depois ela vai abandonar, porque ela trabalha na prefeitura, trabalha no banco e trabalha no Estado. Ela vai ter que largar um desses, e ela vai largar do Estado que ela não está aguentando, até porque ela vai casar também. Então, você vai vindo, vai substituindo e depois provavelmente vai ficar para você as aulas. De fato, foi até o final do ano depois. Ela abandonou mesmo, assim, pediu exoneração do cargo e eu fiquei com as aulas de ciências, estava numa boa de ciências e matemática, 8ª série, estava assim toda feliz, tudo bem. Terminou o ano, tiveram que mandar as aulas para a delegacia de ensino. Lá fiquei eu sem aula de novo. Aí fui na delegacia de novo. Aí arrumei um monte de aula. Uma maravilha! Tinha um monte de aula. Eu estranhei. Falei, será que é por causa dos pontos do ano? Ou aqueles 19 pontos, aqueles 19 dias? O que será? Aí as pessoas das secretárias lá notaram, aceita, qualquer aula, seja lá o horário que for, qualquer hora eu pego. Aí eu assinei e fui, eles mandaram na tal escola. Aí quando eu cheguei lá, era Aparecida Hall. Cheguei lá na Aparecida Hall, era o senhor Arquimedes, o diretor. Quem é daquela época vai lembrar que era o senhor Arquimedes. Eu cheguei lá e ele falou, ô professora, que bom, veio uma professora, até que enfim. Não aguento mais esses alunos, não aguento mais. Eu falei assim, mas qual é o problema? É porque a senhora vai ter que dar aula de arte musical, educação artística, desenho geométrico e arte musical, educação artística, desenho geométrico e EPT. Eu falei, diretor,
no meu diploma não consta isso, desenho geométrico sem problema nenhum, faz parte de matemática, mas educação para o trabalho é mais parte do professor de geografia, né, de história, essas coisas assim. Não tem problema, a senhora vai pegar todas as quintas séries e 2 sextas séries. Só me faça os alunos calarem a boca e não saírem para o corredor. E aí a senhora fica até o final do ano, porque a professora está doente e ela provavelmente nem volte mais. Aí eu fiquei com as aulas, mas falei, pô, que pepino agora, porque EPT não sabia, desenho, arte musical, também não. Desenho artístico, essas coisas assim, também não sabia arte, né? Eu falei, como é que eu faço? Só sei desenho geométrico. Mas aí eu fui me ajeitando, fui entrando em contato com os alunos, quinta série, umas gracinhas dos alunos. Pensa que são que nem os alunos agora. Não são não. Eles eram maravilhosos, educados, professora daqui, professora dali, posso sair, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, olha só meu desenho, olha só isso, aquilo outro. Então aquilo me fez um bem. E aquele ano que eu fiquei lá também, eu fui tirando na minha cabeça toda aquela tristeza, aquela depressão foi indo embora. E eu passei a ser a Mercedes normal, que eu era antigamente. Então, eu fiquei curada, não precisei tomar nunca mais um comprimido sequer, nunca precisei ir num médico, um psicólogo, nada, nada, nada. Eu era feliz dando aula com as crianças. A aula de arte musical, gente, era cantar com as crianças. Cantava todos os hinos que vocês podem imaginar. 7 de setembro, 15 de novembro, todas as épocas comemorativas, tinha que descer todas as salas de aula e as salas cantarem. Então eu tinha todas as quintas séries, quem cantavam eram as quintas séries. Então eu ensinava eles lá e eles cantavam e eu me divertia, não dava de perceber que me divertia. Eu era uma professora séria. Aí, mas peguei muita amizade, muito amor naquela turma lá. Mas chegou o final do ano, aí as aulas sempre iam para a delegacia de ensino de novo. E aí sempre tinha aquele professor, que ainda mais as aulas se tornaram aulas livres, né? Porque a professora estava doente. Então já pegaram, então eu fiquei sem as aulas. Mas aí eu consegui aula de novo e fui lutando. Fui parar no Amador Arruda Mendes, porque eu prestei concurso, passei como professora efetiva. E aí então eu fui escolher minhas aulas de matemática numa boa. Então eu escolhi primeiro colegial, segundo e terceiro. Terceiro tinha um só, terceiro A. Era terceiro A, B e C. O B e o C pegaram, mas o A ficou para mim. E os primeiros colegiais, segundos colegiais, tudo no noturno. Então eu fui, meio que receosa, porque sabe como é? A gente aprende na faculdade um monte de coisas difíceis, mais para engenharia, sabe? Mais para o lado da engenharia, mais cálculo, muita coisa, cálculos enormes e que tinham que dar determinado resultado, então era muito complicado. Eu tinha um pouco de receio, porque os alunos do terceiro colegial, eles eram muito inteligentes, extremamente inteligentes. E eu estudava para minha matéria para eu passar de ano na faculdade, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas no estado as matérias eram as mesmas, mas eram um outro estilo. E você tinha que seguir o que o estado queria, que era um planejamento. Então eu tinha um pouco de receio, porque eu achava que eles sabiam mais que eu. Então eu entrava, passava o exercício, explicava, depois eu pegava, passava uns 2, 3 exercícios para eles ficarem fazendo e depois eu ia corrigir o exercício. E eu fui privilegiada porque eu nunca tive na minha vida um aluno japonês. E eu naquela sala eu tive um aluno japonês. Até hoje não lembro o nome dele, não sei o número dele, nunca falei com ele. Ele sentava no fundo. Mas era extremamente inteligente, a gente percebia pela fisionomia dele e pelas notas que ele tirava. Então, eu resolvi o exercício na lousa e eu pensava, meu Deus do céu, tomara que eu não erre nenhum sinal, nada. Porque a coisa, matemática é assim, não distrai o pensamento, não fica nervosa, porque você acaba errando.
E graças a Deus não cheguei a errar. Então, quando eu terminava o exercício, a primeira pessoa que eu olhava era o japonês. Aí ele fazia assim. E aquele dia eu ia para casa toda feliz, eu tinha ganhado na loteria, né? Porque o japonês era tudo de bom que tinha de aluno, né? Aí no dia seguinte, mesma coisa. E todas as vezes que eu estava na luta corrigindo exercício, eu pensava, meu Deus, tomara que esteja certo o exercício, que eu chegue no resultado correto, como tem que ser. Porque se eu errar e eu olhar para a cara do japonês e ele olhar para mim e fizer assim, eu caio durinha aqui. Eu desmonto. Não sei o que vai ser de mim. Então foi assim, muito difícil. Porque primeiro e segundo colegial, tranquilo. Mas esse terceiro, que era um só, e o terceiro A, que era a melhor turma que tinha, gente, era difícil. Era difícil, o primeiro ano eu dando aula para o terceiro colegial, primeira vez. Mas graças a Deus eu me saí bem, tive jogo de cintura, consegui. Depois aí nós mudamos de escola, porque o governo houve uma mudança, fui parar no Otacílio de Carvalho Lopes, eu e minha filha também, todos os professores que davam aula para o colegial. E assim fiquei no Otacílio até aposentar. Mas, gente, eu sei que eu já falei muito, mas é o seguinte, é difícil. Tudo na vida da gente é muito difícil. As pessoas quando conversam com a gente falam assim, mas você é efetiva, tranquilo, não tem problema nenhum. Não, como se você tivesse caído do céu, sabe? Para as pessoas era tudo difícil, mas para você, não, imagina. Tanto é que eu ia junto com a minha filha quando eu escolhi a aula, eles achavam que eu era a CT também. E eu ficava no meio dos professores lá e ninguém, depois começavam as aulas, eu ficava conversando com todos os professores e tudo, ninguém sabia que eu era efetiva. Só sabiam assim, depois de muitos meses dando aula junto, aí eles diziam, mas você é efetiva? Eu dizia, sou, de matemática, só tenho eu aqui à noite. Você é a primeira escolha? Eu falei, sou, por isso que eu vou com a minha filha depois, porque ela escolhe português em outro dia. Aí português e inglês. Mas não, as minhas aulas já foram escolhidas, sempre são escolhidas logo no começo. Então as pessoas já olhavam para a gente assim, como quer dizer, poxa, é tudo simples, né? Isso é fácil. Não é nada fácil, gente. É tudo muito difícil. Mas se você quiser alguma coisa, vai fundo. Lute, lute por aquilo que você gosta. Lute que você vai conseguir. Tenha coragem, esperança. Sabe o que a gente precisa ter? É esperança mesmo. Se você não tiver esperança e ilusão de alguma coisa para frente, você parar no tempo, você está perdida. Por mais difícil que sejam os problemas, não faça isso. Nós estamos passando uma fase difícil? Nós estamos passando uma fase difícil. Mas a gente tem que ter ilusão e tem que ter esperança de que tudo vai melhorar. Vamos ter esperança, vamos torcer, vamos lutar. Não vamos cruzar os braços, parar, ficar pensando. Não, viva o dia de hoje, seja feliz, trabalhe no que você tem que trabalhar. Eu já não trabalho mais, sou aposentada, mas inventei isso aqui, sabe? Esse canal aqui, para conversar com as pessoas da minha idade. E se tiver pessoas mais jovens, eu vou ficar, como eu sempre digo, muito feliz com a participação de vocês assistindo, tá? Então, é isso aí. Hoje eu contei um pouquinho para vocês verem que nada cai do céu. Tudo é com muita luta, muita luta. Mas eu sou muito feliz, porque eu acho que eu sou uma pessoa realizada. Eu consegui dar 31 anos de aula ainda, depois de casada, hein? Então não era fácil, não. Tinha minha família, tinha minhas coisas para fazer, tinha todos os meus bichinhos para cuidar, né? E, enfim, cuidava da minha casa e lutei. Depois perdi minha mãe, quase parei, mas aí minha filha chegou para mim e falou, mãe, se a senhora não voltar mais para a escola agora, a senhora não volta mais. Eu tinha uma semana para ficar em casa. Mas a tristeza era muito grande. Ela falou, a senhora vai pegar depressão de novo. Aí eu voltei, porque ela fez na minha cabeça. Ela me fez recordar que eu já tinha entrado num túnel uma vez, consegui sair e que agora eu poderia entrar de novo e com a idade ficaria muito difícil. Então eu voltei,
dei minhas aulas até eu aposentar. Então agora assim, eu estava entrando também no outro túnel, porque aí não tinha mais nada a fazer em casa. Tinha, né, as coisas normais, mas era coisas em casa, não podia sair para a rua, porque pegava doença. Não podia fazer nada, então estava indo ruim. Aí pedi a ajuda de vocês, vocês ajudaram, me ajudaram muito, assistindo as minhas coisas, aquelas coisas que eu falo, assistindo o meu vídeo, mandando mãozinha, e enfim, me ajudaram bastante. Eu quero que vocês continuem da mesma forma, me ajudando, compartilhando, e eu agradeço do fundo do coração. Eu contei apenas uma partezinha, é um grão de areia do que eu contei para vocês, mas foi muito difícil, mas eu venci. Daqui para frente, gente, cada dia é uma felicidade só, é um show de bola, como dizem, tá? Um beijo bem grande, um abraço bem grande. Deus que abençoe vocês e não me abandonem. Continuem comigo, porque eu amo muito vocês. Principalmente essa minha ex-aluna que pediu para que eu contasse um pouquinho da minha vida. Quem quiser que eu conte alguma outra coisa, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo sim, tá bom? Um beijo bem grande, fique com Deus. Que Deus ilumine vocês. Abençoe cada segundo da vida de vocês, tá bom? Amo vocês, um beijão.